Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda, eu falei primeira, 2 Coríntios, capítulo 11. Boa noite, né, irmãos, boa noite aqui às pessoas que nos acompanham. Nós vamos agora passar para estudar o estudo da Palavra de Deus nessa noite. Vamos estar fazendo então a nossa meditação acerca da Palavra do Senhor. Eu queria convidar a todos que abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Será o texto para a nossa meditação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A gente vai ler o versículo 1, né? E o versículo de número 2 e o 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e o versículo de número 3. Enquanto os irmãos procuram aí, enquanto os irmãos estão achando, a gente vai aguardar um minuto, né? Para que a gente possa então passar para o estudo da Palavra de Deus e ver o que Deus tem para dizer para nós então esta noite, né? Queria agradecer aquelas pessoas que têm nos acompanhado no estudo da Palavra de Deus, têm acompanhado as lives que nós temos feito, que Deus possa estar abençoando a cada um, né? Segundo as suas necessidades, possa estar abençoando a nós todos, né? Também, que necessitamos sempre da graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 2 e o versículo 3. Segunda Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3 diz assim: Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que nos dá de podermos, Deus, estudar a Tua Palavra, podermos ser confortados por ela, sermos corrigidos, exortados por ela também, porque necessitamos sempre do Seu auxílio, Deus, e necessitamos sempre, Deus, de adquirir mais do conhecimento acerca da Sua pessoa e acerca da Sua vontade, Pai. Esteja falando aos nossos corações, por meio da Sua Palavra, que o Espírito Santo esteja aplicando ela aos nossos corações esteja aberto também para que possamos receber a Sua Palavra. Esteja abençoando aqueles irmãos que nos acompanham neste momento, ó Pai. Esteja abençoando aqueles irmãos que estão conosco aqui neste momento também na minha casa, ó Pai. E abençoe todos os demais irmãos, os demais pastores, ó Deus, que têm propagado a Tua Palavra, pregado o Teu Evangelho, de todas as formas possíveis, ó Deus, e principalmente nesses dias por meio da internet, ó Pai. Que Teu Espírito possa estar trabalhando no coração das pessoas, as pessoas possam vir a conhecer a Cristo, e aquelas que conhecem a Cristo possam vir a conhecê-lo de uma maneira mais precisa, mais bíblica, ó Deus, e possam ser fortalecidos, possam encher os seus corações de gozo. Nos auxilia agora neste momento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos, então. Vamos repetir a leitura do nosso texto base para esta noite, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 2 e o versículo 3, que diz assim: Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Assim, sejam corrompidos também os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo, né? Eu queria gastar um tempo então em pensar nesses dois versículos, né, esta noite, e ver então o que a Palavra de Deus tem a nos dizer. Ainda pensando nesse sentido, a Palavra de Deus ela está cheia de avisos, né, que são dirigidos a nós para que da nossa parte haja alguns cuidados quanto à nossa vida espiritual, alguns cuidados quanto ao nosso serviço ao Senhor, alguns cuidados quanto à investida do inimigo, quanto às ciladas do diabo,
sabemos que ele é o nosso inimigo, sabemos que ele anda em derredor, como diz 1 Pedro capítulo 5, né, que o diabo, o vosso adversário, ele anda em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Pensando nisso também, em Efésios capítulo 6, no versículo 11, ali é nos dito que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus para que a gente possa estar firmes, né, contra as astutas ciladas do diabo. Então nós temos diversos avisos, né, diversas exortações quanto ao cuidado com a nossa vida espiritual, quanto ao cuidado do nosso serviço a Deus, quanto ao cuidado da nossa igreja como um todo também, no serviço ao Senhor, como representantes de Cristo, como sendo um povo que ele, na verdade, virá buscar. E eu gostaria então de pensar um pouco a respeito desses dois versículos, olhando por esse foco, né? O cuidado de Paulo aqui e também o conselho que ele dá aqui para a igreja de Corinto quanto ao zelo que ele tem por ela e quanto ao temor que ele tem quanto a ela e quanto ao perigo que não só a igreja de Corinto corria, mas que cada crente corre. Se não tomarmos cuidado com as investidas do inimigo, com as armadilhas que ele coloca em nosso caminho, que ele arma para nós por meio do mundo, por meio dos valores do mundo, também por meio das filosofias do mundo, não é? E Paulo diz aqui, irmãos, nesse versículo que nós lemos aqui, que ele estava temeroso, ou que ele temia pela vida espiritual da igreja de Corinto, não é? É o que ele está dizendo aqui para nós. Temia quanto a eles como igreja e temia quanto a eles como irmão, porque nós podemos tomar para a nossa vida particular aqui, para a nossa vida também individual. Ele temia que o serviço daquela igreja, que o serviço individual de cada irmão daquela igreja prestado a Deus, que ele temia que esse serviço ele fosse manchado, né? Fosse manchado, fosse prejudicado. Ele temia que esse serviço prestado a Deus pelaquela igreja e por nós como crentes também, fosse prejudicado ou corrompido pelo engano do diabo. Porque o diabo ele pode nos enganar de forma que a gente pense que está prestando um bom serviço a Deus quando não está. Ele pode nos enganar fazendo com que nós nos desviemos dos caminhos da verdade, das veredas que o Senhor tem feito e proposto para nós, por outros caminhos que nós pensamos que estamos assim adorando, enaltecendo ao nosso Deus, quando na verdade não estamos. Nós podemos abraçar algumas filosofias, mesmo que ditas como cristãs, e pensando que ela está nos fortalecendo, quando na verdade ela está nos enfraquecendo, não é? E então Paulo está aqui falando isso para esses irmãos, e Paulo está ensinando aqui e está dizendo para esses irmãos o quão grave, quão perigoso é se afastar de Cristo, se afastar do Senhor Jesus, não é? É óbvio que ninguém estava deixando aquela igreja, mas eles poderiam fazer aquilo mesmo estando dentro da igreja, mesmo frequentando então aquela igreja. Ele tinha esse temor e fala então, ele ensina a respeito deste perigo que é se afastar de Cristo. Porque na verdade nós aqui, eu ou vocês, ou nós temos Cristo e as suas verdades para as nossas vidas, ou você não tem as verdades de Cristo e consequentemente não tem a Cristo, porque não tem como nós termos somente um, porque é um pacote, né? Nós abraçamos Cristo com as suas verdades, né? E as verdades de Cristo com Cristo também. Então Paulo, ele neste capítulo, né? Mas nesses dois versículos aqui, ele nos fala a respeito de um temor real, um perigo real, um perigo verdadeiro. Não era uma suposição, não era uma hipótese, mas ele trata aqui como algo que poderia muito bem acontecer. E ele trata como algo que pode muito bem acontecer. Pode acontecer com a minha vida, pode acontecer com a vida dos irmãos, pode acontecer com a vida de cada um de vocês, pode acontecer com a vida de uma igreja como um conjunto, né? Então ele fala primeiramente, ele trata de um temor real. Este era um temor real que Paulo tinha, porque esta é uma probabilidade, é possível que isso aconteça. No versículo número 2, Paulo diz assim, ele começa dizendo assim, mas temo. É interessante, né? Paulo diz aqui que ele teme. Este era verdadeiramente um temor de Paulo, não é? Vamos começar no versículo 2 novamente. Primeiramente, nós vemos aqui da parte de Paulo, irmãos, um cuidado amoroso,
da parte do apóstolo Paulo para com aquela igreja, para com aqueles irmãos. No versículo 2, ele mostra este cuidado. Ele fala assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Primeiramente, nós vemos o cuidado amoroso do apóstolo Paulo. No início já do versículo, né? Estou zeloso de vós com zelo de Deus. E depois ele demonstra para nós, ele transparece o seu empenho e a sua dedicação para com os irmãos, para com a igreja de Deus. Ele diz assim: porque vos tenho preparado. Nós sabemos que nenhum tipo de preparo vem sem dedicação, sem empenho e sem trabalho. Então nós vemos da parte de Paulo aqui então um empenho, nós vemos uma dedicação. Ele diz: porque vos tenho preparado. E depois, logo em seguida, nós vemos aqui no versículo 2 também um propósito sublime. Né? Nós vemos o porquê do que Paulo está fazendo aqui, e temos aqui um propósito sublime. Ele fala assim: porque vos tenho preparado para vos apresentar, né, como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Né? E no versículo 3, nós vemos que ele continua, e nós vemos aqui, na verdade, então, esse perigo real. Ele fala assim: mas temo. Era um temor que Paulo tinha. Paulo tinha esse temor. Era uma possibilidade, né? Ainda é uma possibilidade de que as pessoas se afastem de Cristo, se afastem do amor de Cristo, do serviço verdadeiro ao nosso Deus, da dependência do nosso Deus. Então, no versículo 3, ele demonstra, ele fala desse perigo real. Ele fala assim: mas temo, né? Temo que, assim como, né? Ou seja, assim como ele está dizendo, da mesma maneira, da mesma forma, ele continua, que a serpente enganou a Eva. É interessante que aqui ele passa a tratar, ele usa como exemplo, irmãos, um fato. Tem aquelas pessoas que se dizem cristãos e que pensam que o livro de Gênesis é um conto, é uma história que nunca aconteceu, mas Paulo trata isso como uma verdade, como um fato. Jesus trata aquilo como uma verdade e como um fato. Então, Paulo ele usa aqui um exemplo, um fato real como exemplo para aquela igreja e como exemplo para nós. Ele diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva, né, um fato real que usa como exemplo, o engano que Eva teve, como ela deixou que a serpente enganasse ela. Ele fala assim: com a sua astúcia, versículo 3, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Aqui Paulo nos dá um alerta. Um alerta que não sei se dá para a gente tratar, mas ele nos dá um alerta e nos ensina uma verdade. Que o diabo, ele é astuto, é sagaz, é esperto, né? Tolo é quem pensa que o diabo é tolo. Né? Então ele nos faz um alerta, ele nos fala a respeito da sua astúcia. Ele fala assim: temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, ele diz, assim também, veja só, ele diz assim, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. E aí então vem um efeito que é comprometedor, tanto para a vida da igreja, como para a nossa vida individual como cristãos, para a vida da nossa família também. Ele fala assim: e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então Paulo mostra, ele nos mostra aqui, nos transparece esse temor. Esse temor é real. Ele fala: eu temo. Eu estou zeloso de vós, mas eu temo. Irmãos, a gente não pode duvidar que este era um temor real, um temor que perturbava o apóstolo Paulo. Senão eu não teria mencionado isso aqui, né? Isso é um temor que perturbava o apóstolo Paulo. Ele temia que por qualquer meio que fosse, seja por meio da inveja, seja por meio do orgulho, da cobiça, do descuido para com a palavra de Deus, seja por meio de filosofias que entrariam, ou que entram na vida da igreja, na vida do cristão, né? Seja por meio de valores corrompidos, valores mundanos, que muitas vezes vêm com um verniz gospel, né? Um verniz de cristianismo até nós, e é abraçado por muito. Ele temia que aqueles irmãos fossem desencaminhados e fossem levados para longe de Cristo. É interessante que ele está falando aqui, e ele não menciona assim: estou falando para que vocês não saiam da igreja. Porque você pode muito bem permanecer na igreja e ainda assim acontecer isso com a sua vida. É o que Paulo está dizendo aqui. Esse era o seu temor. A gente pensando assim, irmãos, quando a gente olha assim,
Isso não é difícil da gente procurar entender quando nós olhamos para a vida de muitas pessoas, né? Eu sei que você conhece algumas pessoas, eu conheço, né? Todos nós conhecemos algumas pessoas que começam a sua caminhada cristã de uma forma bonita, de uma forma vigorosa, de uma forma belíssima, né? Você fala assim, esse irmão ele vai crescer, ele vai ser uma bênção, e eles caminham bem até certo ponto. Até certo ponto eles conduzem a sua vida cristã, até certo ponto você vê a dedicação, até certo ponto você vê um empenho. Porém, esses cristãos, eles não suportam, eles não conseguem resistir às investidas do inimigo contra a vida deles. Né? Eles não conseguem resistir às investidas, às inúmeras investidas de Satanás contra a sua vida, espiritualmente falando, né? E eles acabam por se enfraquecer. E quando isso acontece, não quer dizer com isso que Deus perdeu a disputa para Satanás. Não é? Deus não perde nenhum tipo de disputa. Na verdade, Deus é soberano, é supremo, e Ele não está brigando, disputando com nenhuma das suas criaturas. Ele está isolado no poder. Mas quando isso envolve as nossas vidas, nós podemos sim sucumbir diante das investidas do diabo. A gente pode pôr a perder a nossa vida espiritual, a nossa família, o nosso futuro e assim por diante. Né? E ele fala assim, eu estou temeroso quanto a vocês. Estou preocupado. Eu tenho me empenhado para ensinar a verdade para vocês, para que vocês se interem acerca da vontade de Deus, acerca das doutrinas verdadeiras do Senhor, né? Para que vocês se fortaleçam, para que vocês tenham uma pureza, para que vocês tenham uma santidade, para que possam honrar a Cristo com essa pureza e com essa santidade, mas ainda assim eu estou temeroso por vocês. Né? Ele tinha o temor de que aqueles irmãos se enfraquecessem. E ele diz assim, no versículo de número 3, ele diz assim, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Irmãos, depois de mostrar o seu temor, de deixar claro e manifesto o seu temor para esses irmãos, Paulo nos chama a atenção para este fato que eu mencionei ainda há pouco. Eva, ela foi enganada pela astúcia, ela foi enganada pela esperteza, pela sagacidade, pela inteligência, né? Pela capacidade de enganar que Satanás tem. E ele está usando Eva como exemplo para nós. Ele está usando Eva como exemplo para que a gente se dê conta de que isso é possível acontecer. De que isso pode acontecer com as nossas vidas, na realidade. Mas como se deu isso? Como que aconteceu essa investida de Satanás contra Eva que Paulo está mencionando aqui como exemplo para nós? Como que aconteceu isso? Como se deu isso? Né? Assim, resumidamente falando, o diabo levou Eva a duvidar de Deus. Né? Ele fez com que Eva duvidasse de Deus. O diabo chamou Deus de mentiroso, né? E Eva foi enganada, na realidade, por Satanás. Ela foi enganada. Ela foi instigada. O diabo fez inflamar no seu coração a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, né? Como diz lá em 1 João 2,16. Na sequência, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele fez com que aquilo nascesse no coração de Eva. Satanás colocou dúvida primeiramente na mente de Eva, uma dúvida sobre a palavra de Deus. Não é? Se você ver o contexto, é disso que Paulo está tratando aqui, neste capítulo de 2 Coríntios. Né? Estavam apresentando um novo evangelho para aquela igreja. Ele fala mais para o fim a respeito de um novo evangelho, de um novo espírito, de um novo Cristo. Ele fala, esse é o assunto que ele está tratando aqui na realidade com os irmãos da igreja de Corinto.
Satanás colocou dúvida na mente de Eva sobre a palavra de Deus, sobre a veracidade do perigo de desobedecer a Deus. Infelizmente ele tem feito isso, tem tido sucesso na vida de muitas pessoas. As pessoas não se dão conta do perigo que estão correndo quando desobedecem a palavra de Deus. Seja por qual propósito for, seja pelo propósito mais nobre que você possa pensar ou que você possa conhecer. E o diabo tem conseguido fazer isso. Eva tinha uma vida com Deus. Uma vida de comunhão com Deus, juntamente com o seu marido. Eles desfrutavam da comunhão com o Senhor. Eles tinham plena comunhão com Deus, né? Até então havia confiança, até então havia submissão, até então havia gozo, até então havia paz, eu falo de uma maneira plena, até então havia alegria, até então havia gratidão, até então havia serviço a Deus. Mas o que Satanás fez, irmãos? Ele questionou o mandamento de Deus. Não fugimos do assunto, estamos tratando de Corinto, mas Paulo está mencionando isso aqui. Ele questionou, na realidade, as verdades de Deus trazidas ao homem, trazidas a Adão e a Eva. Ele mais ou menos fez isso. Ele diz assim, foi isso mesmo que Deus disse? Né? Ou foi isso mesmo que Deus deu a entender? Ou não pode ter um outro significado? Irmãos, isso parece bem atual, né? Nós vemos, nós conhecemos as verdades de Deus, nós conhecemos os mandamentos de Deus, que a Bíblia fala que são mandamentos de amor. Nós conhecemos os mandamentos de Deus, que a Bíblia diz que não são mandamentos pesados, né? Mas o diabo, muitas vezes, por meio de, até mesmo da religião, de um falso cristianismo, de falsos líderes, de pastores televisivos e astros evangélicos, que tem canais no YouTube e falam bonito, tem uma boa retórica, uma boa didática, uma boa oratória, eles têm desmantelado as verdades de Deus de uma maneira bem disfarçada, de uma maneira astuta, como Satanás, tem levado as pessoas, os irmãos, a desobedecerem a Deus. Nós vemos que, graças a Deus, tem a internet, as pessoas têm podido, mesmo nas suas casas, ter contato com a palavra de Deus e ouvir pregações do Evangelho, mas existe todo o tipo de pregação na internet, todo tipo de ensino, com todo tipo de enfoque. Mas a gente vê que na sua grande maioria, essas verdades têm, entre aspas, têm sido trazidas com o objetivo de te afastar de Deus. E eles pegam a clara palavra de Deus e de uma maneira astuta, conseguem fazer uma manobra de tal tipo que eles dizem a você, será que foi isso mesmo que Deus disse? Não é? Será que foi isso mesmo que Deus falou? Você está entendendo bem? Isso não foi de uma maneira figurada, não foi para aquela época, para aquele povo, não é? Foi isso mesmo que Deus deu a entender? Não existe uma outra interpretação acerca desse versículo, acerca dessa passagem, acerca desse mandamento? Não pode ter um outro significado? No fim, irmãos, o que o diabo fez com Eva, o diabo questionou o amor de Deus por Adão e Eva. Ele questionou o amor de Deus por eles. Ele colocou em dúvida os cuidados de Deus para eles. Ele colocou em dúvida as bênçãos que Deus tinha derramado sobre a vida deles. Pois, irmãos, era uma bênção imensurável viver no jardim do Éden, na presença de Deus, servindo a Deus, sem o impedimento do pecado. Com o livre acesso a Deus. Aqueles irmãos da igreja de Corinto, a quem Paulo escreve aqui, eles haviam sido perdoados em Cristo, haviam nascido de novo, haviam sido reconciliados com Deus, desfrutavam das bênçãos dos cuidados do Senhor, tinham acesso direto a Deus por meio de Cristo, né? Sem precisar do auxílio de sacerdote, como no Antigo Testamento. Tinham grandes promessas de Deus
por meio de Cristo para eles, como nós temos também. Como todos têm, aqueles que creem em Cristo, têm da parte de Deus grandes promessas para si por meio de Cristo. Ainda assim, o trabalho de Satanás era naquela ocasião, e é nessa ocasião, e é nos nossos dias, nos levar a duvidar de tudo isso. A duvidar do amor de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus, do zelo de Deus por nossas vidas, né? É levar a duvidar de toda a graça que Deus tem derramado em nossas vidas. O objetivo de Satanás é de levar você para longe de Deus, para longe das promessas de Deus, para longe das bênçãos de Deus, das bênçãos que você tem de Deus em Cristo. Ele quer te tirar das promessas do Senhor, e não vir entender isso com uma conotação triunfalista, né? Ele quer acabar com a sua comunhão com Deus. Ele quer manchar o seu serviço a Deus. Ele quer manchar a igreja. Ele quer manchar a obra da igreja. Ele quer manchar a sua família. Por isso, Paulo temia por eles. Por isso, Deus teme por nós. Na verdade. Porque isso não só era, como é, um risco presente. Um risco verdadeiro, ou não é? Não é um risco presente, um risco verdadeiro, né? Um risco ao qual todos estão sujeitos. Não existe o supercrente, né? Uma outra coisa também, Satanás mentiu para Eva. Né? Quando Deus havia dito para Adão e Eva para não comer do fruto da vida, porque senão eles morreriam, Satanás mentiu quando ele disse para Eva assim: certamente não morrereis. Né? É interessante como Satanás sempre está fazendo afirmações contrárias à palavra de Deus. A gente vê isso constantemente. Deus disse: eu não permito tal coisa. Satanás fala assim: não está errado não, porque Deus falou isso para aquelas pessoas. Deus falou isso para Israel, não é? A maior parte, eu sempre digo assim, a maior parte das vezes, irmãos, nós erramos e desobedecemos a Deus, não por não conhecermos a vontade de Deus, mas por deixarmos nos desviar dela, por deixarmos sermos dirigidos pela carne ou influenciados pelo diabo. A maioria das vezes nós desobedecemos nessa condição. É interessante, irmãos, porque nós vamos pensar, Eva ignorou uma verdade conhecida por ela. E Paulo fala assim de uma maneira rica à igreja de Corinto, na sua primeira e sua segunda carta, acerca de Cristo e das verdades de Cristo, de maneira que eles eram conhecedores da vontade de Deus. Mas ainda assim Paulo está temeroso de que eles desobedeçam a Deus e que eles se apartem de Cristo. Eu perguntaria, será que você, na sua prática cristã, a sua conduta e a sua obra não é uma manifestação de que você tem duvidado de Deus? Quando Ele diz claramente o que é melhor para a sua vida? Quando Ele diz claramente o que é melhor para nossas vidas? Quando Ele diz claramente o que é melhor para o seu lar, para a sua igreja, para o seu serviço prestado a Ele? O que é melhor para a sua alma? Será que você tem duvidado do Senhor quanto às suas promessas? Né? Promessa de cuidado, Deus tem dado a nós por meio de Cristo. Promessa de proteção, promessa de sustento, tem dado a nós também por meio de Cristo. Promessas quanto a recompensas eternas por meio de Cristo. Será que você não tem duvidado dessas promessas por meio da sua conduta, por meio das suas atitudes? Será que você está insatisfeito com o que Deus tem te dado ou com o que Deus tem feito na sua vida? De forma que você o desobedeça, na realidade? Cuidado, Satanás pode estar tentando te enganar.
Satanás pode estar tentando roubar suas bênçãos, Satanás pode estar tentando te tirar dos caminhos do Senhor, prejudicar a sua comunhão com o Pai, minar a sua fé nas verdades de Deus. Ele pode querer estar fazendo com você como ele fez com Eva. Este era o temor de Paulo. Quanto aos crentes, quanto aos irmãos da cidade de Corinto, né, eu posso dizer que este é o temor de Paulo, o temor de Deus quanto a você, quanto a mim. Esse é o temor de Paulo quanto a nós. Hoje, na situação que nós estamos, é muito fácil duvidar do amor e do cuidado de Deus, né? Só que a tentação já tinha fisgado Eva, na realidade. Em Gênesis 3:6 diz assim: viu a mulher que aquela árvore era boa, né, para se comer. Ela viu, Deus havia dito que a árvore não era boa, mas ela disse, e viu a mulher que aquela árvore era boa. Deus disse que a árvore não era boa, que aquela árvore era para a morte. Mas a mulher viu que a árvore era boa e era agradável aos olhos. Deus havia dito que naquela árvore não havia nada de agradável. Aquela árvore era terrível. Porque aquela árvore era meio pelo qual eles poderiam se afastar do Senhor. E continua dizendo que ela viu que era uma árvore boa, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Só que aquela árvore não dava entendimento, ela trazia a morte. A gente começa a pensar, mas como Eva era tola, né? Com todos aqueles avisos de Deus, e ainda assim ela desobedeceu a Deus. Eu pergunto, o que tem de diferente para nós? Qual a informação que Eva tinha que nós não temos? Não é? Infelizmente, essa é a verdade. E o versículo 6 de Gênesis 3 diz que então Eva tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então o temor de Paulo era real, era verdadeiro. O temor de Paulo era que os irmãos de Corinto caíssem nesse engano satânico, não é? Assim como Eva caiu, e assim como você pode cair, assim como eu posso cair, assim como nós podemos cair. A Bíblia diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Deus diz que nós fomos abençoados. Mas o diabo faz com que você duvide disso. Ele tenta mudar essas verdades. E Deus diz que nós somos abençoados. Mesmo que o mundo diga que você não é. Mesmo que o diabo diga que isso é uma mentira. Eu digo para você, nunca duvide disso. E que ninguém o convença do contrário. Porque isso é um perigo real. É um perigo presente. Um segundo ponto que nós podemos ver nesse versículo aqui é que nós já dissemos, é uma possibilidade real baseada num exemplo real. Agora, como se daria esse engano na vida daqueles irmãos e como pode se dar esse engano também em nossas vidas? Versículo 13, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, ele diz, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também, da mesma forma, da mesma maneira, ele diz, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos. Paulo fala aqui da real possibilidade de que a firmeza daqueles irmãos de Corinto e também a nossa firmeza possa ser corrompida, possa ser vencida, possa ser desvirtuada a nossa firmeza, ela possa ser infectada, ela possa ser apodrecida, estragada, como foi de Eva.
por conta daquela investida de Satanás. E é interessante que Paulo diz aqui, ele explica no versículo 3 aqui, que isso aconteceria por Satanás corromper os sentidos, né? A palavra grega aqui é noema, diz respeito à percepção mental, diz respeito ao pensamento, à faculdade de compreensão, de notar, de entender verdades espirituais. É ali que Satanás causa a confusão, é ali que ele corrompe, né? E ele fala assim que isso poderia acontecer por Satanás corromper o sentido daqueles irmãos, de forma que aquela igreja viesse a se comprometer, espiritualmente falando, e pudesse vir a tratar o Senhor com descaso, como fez Eva, e virar as costas para as verdades de Deus e para os avisos de Deus, como fez Eva. O diabo levou Eva a duvidar e questionar das verdades conhecidas e vividas por eles ainda aqui no jardim. Isso que aconteceu, irmãos, é literalmente Satanás arrancar a verdade do coração do homem. E o diabo é bom fazer, ele é bom nessas coisas. Ele é bom, ele consegue arrancar as verdades do coração do homem. Deixa aberto aqui em 2 Coríntios capítulo 11, vamos até Marcos capítulo 4. Vamos ler mais um versículo. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 15. Diz assim: e os que estão junto ao caminho são aqueles, é a palavra do semeador que o Senhor Jesus está contando aqui, que o homem saiu a semear, e um pouco da semente caiu entre os pedregais, entre os espinhos. Ele está dizendo aqui, o 15: e os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. O diabo é especialista em arrancar a palavra semeada dos corações. Ele usa de todos os métodos, de todas as estratégias, de tudo aquilo que está em suas mãos, fora e dentro da igreja, para que ele tenha êxito nas suas investidas contra os cristãos, na verdade contra os filhos de Deus. E como consequência disto, de a palavra ser tirada do coração, como consequência disto, eles se apartarem, eles se afastarem, não mais se identificarem com Cristo, com a verdade simples do Evangelho. Simples, porém poderosa, que foi pregada a cada um deles, que foi pregada a cada um de nós. Nessa altura eu faria uma pergunta assim, que é importante a gente fazer essa pergunta nessa altura aqui. Você tem dado brecha, você tem dado lado para Satanás? Será que Satanás tem feito você duvidar da verdade, da palavra de Deus? Será que o diabo tem conseguido arrancar a palavra do seu coração? A gente faz essas perguntas devendo na nossa mente aquelas muitas besteiras, né? Em terceiro lugar, eu queria ver sobre o efeito comprometedor. Depois que eles voltam na 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Ele diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. E, além de corromper os sentidos, se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu ia gastar mais tempo aqui nesse ponto, mas não vai dar, porque já é quase, né, hora da gente parar. Mas o que exatamente é
a simplicidade que é em Cristo, né? Será que o Espírito Santo está sugerindo aqui que Cristo é simples, assim, no sentido de limitado? É óbvio que não. A Bíblia afirma que o Senhor Jesus Cristo, em Hebreus 8,6, que ele é mais excelente do que os anjos. Então não pode estar se referindo a Cristo sendo simples no sentido limitado. Hebreus 7,26 fala que Cristo é mais sublime do que os céus, não é? O Senhor Jesus Cristo é precioso em todos os sentidos da palavra. Assim, a expressão, a simplicidade que há em Cristo não descreve nenhum tipo de qualidade pouco atraente ou limitada do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela descreve, sim, a forma simples aos olhos dos homens, aos olhos do mundo, de como Deus deseja ser glorificado, de como Deus deseja ser servido, de como Ele deseja ser honrado, de como Ele deseja ser enaltecido. A gente gastaria um tempo aqui falando de como as pessoas têm montado todo um esquema, todo um circo, para que elas possam adorar a Deus. E tem se apartado da simplicidade que é em Cristo. Não é? Não tem adorado a Cristo em espírito e em verdade. Em espírito, o homem novo gerado, adorando a Deus na realidade. A gente não deve se esquecer que o mundo não consegue perceber as belezas, né, da bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles não conseguem ver essas belezas. Salmo 53, perdão, Isaías 53, nos fala bem de como que ele seria visto, né? Como a raiz de uma terra seca, diz que ele não tinha beleza nem formosura, não havia boa aparência quando se olhava para ele. Quando a gente contrasta isso com a religião carnal que nós temos hoje em dia, uma religião completamente relativista, completamente mundana, exclusivista, quando a gente contrasta isso com a adoração espiritual e verdadeira que Deus deseja de nós, você consegue ver quão ridícula é certa situação, quão ridícula é certas coisas, certos circos que as pessoas montam, não é? Cristo deve ser adorado agora em espírito e em verdade, de uma maneira que Deus deseja ser adorado. Agora foi deixado de lado toda aquela pompa que cercava toda aquela cerimônia que caracterizava todo aquele culto do Velho Testamento, né? Foram deixados de lado para já cumprir o seu objetivo. Não tem mais castiçal, não tem pia, não tem mitra, não tem mais nada disso. Não temos mais levitas, não temos mais incensários, não temos mais nada disso. A salvação, aos olhos do mundo, ela é simples demais. Não é? Tem uma frase que fala assim: todos os homens querem de graça, a salvação eles querem comprar. Já viu falar nisso? A salvação eles querem merecer, tudo eles querem de graça. A salvação não vem por observar regras, né, compostas ou observâncias de rituais, nada disso, mas vem pela fé em Cristo, sem nenhuma obra. É só por Ele que nós conseguimos a salvação, por Ele todas as bênçãos presentes e todas as bênçãos futuras. Como eu disse, eu queria gastar tempo aqui, mas não vai dar. Mas se a gente continuar lendo aqui, os versículos seguintes fala de um outro Jesus, fala de um outro Espírito, fala de um outro Evangelho, porque era isso que estava acontecendo. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. O versículo 4 diz assim, vamos ler. 2 Coríntios 11, 4. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado,
ou se recebestes outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, a conclusão é, com razão, sofrereis. Muitas, infelizmente, eu digo assim, mas muitos se deixam convencer que o Jesus, né, o Senhor Jesus como a Bíblia apresenta para nós, muitos se deixam convencer que esse Jesus, como a Bíblia apresenta para nós, ele não é atraente, né? Ele não satisfaz, ele não é cativante, ele não impressiona, ele não consegue atrair seguidores. Mas tudo isso segundo os conceitos do mundo. E com isso, o diabo tem tido sucesso na vida de muitas pessoas, como teve sucesso na vida de Eva. O diabo tem tido sucesso na vida de muitas igrejas outrora sadias, como teve sucesso na vida de Eva. Infelizmente, dessa forma, desde já assim, há muito tempo, as pessoas têm procurado assim materializar, ou diria criar um outro Jesus, diferente do Jesus bíblico que eles acham ser insuficiente, um Jesus estranho à palavra de Deus, não é? E o que Paulo temia está acontecendo. Na realidade. A gente poderia dizer que, por outro lado, a natureza humana, né, é claro, ela não se satisfaz e nunca ficará satisfeita com a simplicidade que há em Cristo. São sempre coisas novas, né? Às vezes a gente senta para conversar acerca disso, das invenções. São sempre coisas novas. Nossa carne, ela quer ver. Nossa carne, ela quer sentir. Ela quer tocar. Ela quer transcender. Ela não tem, eu diria, interesse numa liturgia que não valoriza, eu diria, o visível, o tangível. No máximo, ela talvez aprecie. Eu acho curioso, né? Na realidade, o mundo, de uma forma geral, e os religiosos dos nossos dias, eles não entendem o que pode atrair um grupo de cristãos a uma mesa simples, né? Onde estão dois elementos simples: o pão sem fermento, o suco de uva, para participar de uma reunião que, do ponto de vista humano, não poderia ser mais simples. As pessoas não entendem isso. Elas não conseguem ver essa beleza. Não conseguem ver as belezas de Cristo. Mas o perigo há. E o perigo existe. O perigo é existente. Paulo fala, eu temo. A gente não pode desprezar esse perigo, porque esse perigo ele é real e esse perigo ele existe. Mas temo, diz Paulo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. E se a parte da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, Satanás ele quer te manchar como ele fez com Eva, como ele fez com Adão e Eva. Ele quer manchar a sua vida. Ele quer manchar o seu lar. Ele quer manchar a sua igreja, o seu testemunho. Ele quer manchar o nome de Cristo. E se você permitir que outras coisas exerçam assim, uma atração sobre você, e se você abraçar outras verdades que não é da palavra de Deus, com razão você sofrerá. Sofrerá a vergonha e as consequências do seu erro.
como diz no final do versículo 4, com razão sofreis. Que a gente possa se apegar a Cristo, a sua palavra, as suas verdades, que a gente possa vigiar e tomar conta do nosso conduto, do nosso serviço a Deus, do nosso testemunho, que a gente possa se apegar às promessas de Deus, se apegar ao Senhor, às suas verdades, e não permitir lutar contra o engano do diabo. Amém? Deus, pois, abençoe a todos. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.